Nós vamos, nessa manhã, ler o texto em Juízes, capítulo 8. O trecho que nós vamos ler é do versículo 18 ao versículo 23. Amém? Nós estamos, desde o início do ano, trabalhando com a exposição bíblica no livro de Juízes. Nós já fizemos isso com outros livros, com Romanos, com Efésios, com Ruth, e dessa vez estamos em Juízes, expondo o texto. O que é expor o texto? Nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto para a vida atual. Ler, explicar e aplicar. Então, para que isso seja feito, a gente precisa ler o contexto do texto, para que você esteja situado no que está acontecendo. Então a gente explica versículo a versículo, para que você tenha uma melhor absorção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então hoje, em específico, do versículo 18 ao versículo 23. Amém? Eu vou ler primeiramente o versículo 18 e o versículo 19, tá? E depois a gente vai seguir com os outros textos. Então perguntou a Ziba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por estarmos em um tempo de aprendizado, edificação, que o Senhor possa confrontar os nossos corações, confortar os nossos corações, através da tua santa palavra. Palavra essa que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, palavra que esmiuça a penha, martelo que esmiuça a penha. E nós só podemos, Pai, sermos conformados à imagem do Filho, quando o Senhor nos confronta com a verdade. E que não sejam as minhas palavras, os meus sentimentos, os meus desejos, caindo no coração dos teus filhos, mas que seja unicamente a inerrante palavra de Deus, sendo impetrada na mente e no coração dos teus filhos, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou iniciar esse sermão com uma pergunta para você, e eu vou te dar 2 segundos para você pensar e responder. Vingança. Se vingança é tão ruim, por que ela parece tão boa? Vingança, ela tem a ver com o desejo de punição, o desejo de justiça, muitas vezes com as próprias mãos. Trata-se do desejo de revidar, de que outra pessoa sofra o mesmo tanto, ou que nós sofremos por conta da ação desta pessoa.
Você já foi injustiçado e desejou punir o agressor? Já? Você já foi injustiçado e desejou punir o agressor? Gideão tinha razões pessoais para prender e matar os reis midianitas. Os seus irmãos de sangue haviam sido assassinados por esses dois reis em tempos passados, lá no Monte Tabor. Aí o versículo 18 e 19 diz: então perguntou a Ziba e a Zalmune: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E os príncipes respondem a Gideão: eram como você. Responderam: claro que eles eram como eu, eles eram meus irmãos. Vocês mataram meus irmãos, e se vocês não tivessem matado os meus irmãos, eu juro pelo Senhor que eu pouparia vocês, mas como vocês mataram meus irmãos, então eu vou matar vocês também. Gideão tinha contas pessoais a acertar com os dois reis midianitas. Uma dívida de sangue, pois haviam matado seus irmãos lá no Monte Tabor. Ele pergunta aos reis sobre os homens que eles mataram, e os reis responderam com sarcasmo. Aí, irmão, aí a vingança mata a alma e a envenena. Sabendo que não escapariam das mãos de Gideão, eles são sarcásticos, eles pareciam com você. Então Gideão os faz saber que esses homens que eles mataram eram seus irmãos de sangue, e que por isso seriam justiçados. Bom, Gideão, ele havia resolvido a crise nacional. Gideão estava livre agora para acertar suas contas particulares com Ziba e Zalmuna. Gravem bem esses nomes: Ziba e Zalmuna. A perseguição cruel e incansável de Gideão foi menos motivada pelo desejo de completar a libertação do povo de Deus do que pelo desejo pessoal de vingança, pela honra da própria família. Como vocês, Ziba e Zalmune, são assassinos, eu também vou ser assassino para que vocês paguem pelo erro. Então, já que você é assassino, já que você mata a sangue frio, você vai morrer também assassinado a sangue frio. Só que para isso eu vou ter que fazer igual você fez. Para eu me vingar, eu vou ter que ser igual você. Para que haja justiça, eu tenho que me tornar igual o que você é. Ou seja, se Gideão tivesse se abstido de imitar Ziba e Zalmuna, seria a melhor vingança de Gideão. Porém, irmãos, o sentimento de vingança é tão agradável que muitas vezes o homem deseja ser ofendido para se poder vingar. O desejo de vingança é tão doce na boca que tem gente que torce para ser ofendido
para poder destilar a vingança dele. Comigo ninguém mexe, eu te falei. Eu te disse que eu era assim, né? Romanos, capítulo 12, e o versículo 19, diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus sabe se vingar muito melhor que você. É uma doce ilusão você achar que você se vinga melhor que Deus. Meus irmãos, é alarmante o número de lares que estão sendo destruídos silenciosamente. O que deveria ser um espaço de paz tem se tornado um campo de batalha, onde o esposo comete um erro em resposta ao erro da esposa, e a esposa comete uma atrocidade em retaliação à atrocidade do esposo. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque você fez aquilo. Se você não tivesse feito aquilo, eu não teria feito isso. Ou seja, já que você errou, eu posso errar também. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça já trata de leis sobre pornografia da vingança, em estatuto. Lei, pornografia da vingança. A pornografia de vingança acontece quando, depois do término de um relacionamento, um dos envolvidos divulga imagens íntimas do outro, expondo aquela pessoa por conta do sentimento de vingança. Segundo Samuel, capítulo 24, e o versículo 14. Uma fala de Samuel. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Homem é vingativo, irmão. Se for crente, pior ainda. Porque esse, quando se sente ofendido, olha no seu olho e fala assim: eu vou orar por você. E se eu orar, se eu te colocar aqui, ó, Salmos 51 e o verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Isso é uma coisa que você tem que dizer só a Deus. Porque tem gente que você vai pedir perdão para ele, você vai pedir desculpa. O ápice do erro é alguém chegar para o outro e dizer: me perdoa, eu estava errado. Não esquenta não, relaxa. Beleza, tá bom.
Ah, estava errado? É. Beleza. A cada momento de nossas vidas, somos merecedores da vingança e ira de Deus, pois somos seres repugnantes diante da santidade eterna de Deus. No entanto, Deus aplacou toda a sua ira em Jesus, aquele que nunca pecou e nunca desobedeceu à vontade do Pai. O próprio Deus resolveu castigá-lo em nosso lugar, em detrimento ao castigo que nós merecíamos. Fomos, portanto, alvos da graça e da misericórdia do Altíssimo. Romanos capítulo 8 e o versículo 32 diz: aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Infelizmente, em algumas igrejas não é diferente. As ovelhas se vingam cada vez mais dos pastores, e os pastores se vingam cada vez mais das ovelhas. Em um mundo onde tanto se fala sobre o tal narcisismo, porque eu vou te falar uma coisa: o problema do homem não é o narcisismo, o problema do homem é o Adão que está dentro dele. Antes de Narciso tinha Adão. Antes de Freud falar sobre o narcisismo, porque é incrível, hoje qualquer Zé Ruela na esquina fala sobre narcisismo, ele não faz a menor ideia de onde surgiu isso. Então eu vou explicar para você. Antes de Freud tecer o argumento dele sobre Narciso, lembra de Narciso? Narciso, a história grega diz que ele se amava tanto, que ele ia no reflexo do rio olhar sua beleza, até um dia que ele olhou a beleza e se afundou, se afogou. A partir daí Freud cria a tese do narcisismo. Então, em um mundo onde tanto se fala sobre o narcisismo, é alarmante ver pastores narcisistas surgirem cada vez mais. Geralmente eles gostam de punir o rebanho, sabe como? Com o silêncio. Sabotando as ovelhas emocionalmente em um modus operandi de vingança. Era para esse pastor servir a ovelha, mas como a ovelha não fez o que ele quis, agora você está na minha zona de silêncio, não falo com você. Se você estiver aqui, eu vou desviar por aqui, porque eu sou muito vingativo. Matando emocionalmente as pessoas por conta de vingança. No entanto, também existem ovelhinhas narcisistas, que mais se parecem com bodes, pois a vingança é característica dos bodes. Diante do pecado e das condutas reprováveis dessa ovelha, quando você tenta corrigi-la, olha o ímpeto com que elas silenciosamente se vingam. Até a piedade delas faz parte do coração vingativo que possuem.
É a vingança silenciosa. Eu não sei por que fizeram isso comigo. Olha como eu sou bom. Tem um compromisso tão forte com a moral dela, que ela começa a destilar a bondade dela para se vingar. Não é porque ela é boa, é porque ela quer se vingar. Para eles, quando a satisfação da vingança é inacessível, eles perdoam as ofensas para ao menos merecerem os elogios da piedade. Lembram o que Gideão fez lá atrás com a tribo de Efraim? Imagina, gente, vocês fizeram muito mais do que eu. Vocês prenderam os Ziba e o Oreb. Vocês prenderam os dois. Vocês são muito melhores do que eu, gente. De forma alguma. Vai ver como ele tratou Sucote e Peniel depois. Ah é? Vocês não querem me dar pão? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou dar uma surra de espinho em vocês. Para o outro ele falou, olha, eu vou voltar aqui, eu vou derrubar a torre de vocês. O primeiro, como ele não conseguia enfrentar por guerra, o que ele fez? Ele destilou a vingança dele com a bondade. Nem sempre controle emocional significa que uma pessoa é boa. Todo sociopata, o que ele mais tem é controle emocional. É o que ele mais tem. Sociopata, sabe o que faz? Diante do seu erro, diante do seu vacilo, ele senta, ele assiste. Ele assiste você. A falsa bondade é o pior lado da maldade de um coração vingativo, meu irmão. Provérbios capítulo 23, versículos 6 a 8. Essa versão é a NVI. Eu vou ler nessa versão primeiro, mas vá acompanhando aqui para você entender. O texto diz assim: não fiques a dever favores a gente má. Não cobices as suas concessões, a sua falsa bondade é um truque que usam contra ti. Talvez você já foi alvo da falsa bondade de alguém e você nem sabe. Eles poderão dizer-te, come e bebe à vontade. Mas na realidade não são teus amigos. É só para te apanhar. O que receberes deles virá a azedar-te no estômago e vomitarás tudo. E terás que engolir depois as doces palavras de agradecimento que lhes disseste. Muito obrigado. 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 Gente, olha que boa essa pessoa. Você está no lugar exato, dizendo a coisa exata para quem tem falsa bondade. E pior ainda, é aquele cristão sórdido que com fala de piedade diz assim, ó: sim, vamos entregar tudo nas mãos de Deus. De Deus não se escarnece, não é? Ele fala lento, ele fala manso, cheio de ódio no coração, assim, ó. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Ou eles falam, Deus vai fazer justiça.
E eu pergunto, o que significa Deus fazer justiça com aquele que te prejudicou? O que significa? Quando alguém diz assim, ó, Deus vai fazer justiça, mas endereçado àquele que prejudicou você, que te colocou no caos, significa o que isso? Porque você presume que justiça seja algo favorável a você. Você já parou para pensar se Deus, fazendo justiça, olha para aquele cara e fala assim: teus pecados estão perdoados, vai. Não, peraí, não, Deus, aí não é justo, né? Não, justiça, você pediu justiça. Você quer justiça ou você quer vingança? Você quer justiça ou você quer que Deus moa esse cara na cama? Viu? Falei para não tocar no ungido? Eu disse, é assim que acontece. Eu disse. Não é apenas uma forma disfarçada de sede, de vingança. A questão é que muitos conseguiram mascarar sua sede de vingança com a imagem que querem passar de santos. Mas na realidade são tão vingativos quanto aqueles que não conhecem a Deus, e até mesmo comparáveis a Gideão, que lutou contra os midianitas com um zelo que beirava a vingança. O que tem de irmão fazendo campanha para Deus fazer justiça contra o outro irmão, não está brincadeira dentro da igreja. Os dois às vezes congregam juntos, e um está orando para o outro para Deus fazer justiça. Você não quer justiça, você quer vingança, porque justiça no reino de Deus é paz. Seguir uns com os outros, sem a qual vocês não verão a glória de Deus. Mas não. Eles olham com um olhar de paz, eles olham com um olhar de calma e dizem: eu vou entregar nas mãos de Deus. Deus vai fazer justiça. E eu até concordo com a frase, eu não concordo com o conceito. Se você entender que justiça de Deus é perdão, que justiça de Deus é misericórdia, porque olha para você, não era para você receber a vingança de Deus agora, pelo pecador fétido que você é, mas mesmo assim Ele olha com graça, com misericórdia, com amor. Ele olha para você através de Jesus Cristo, porque você pensa que Deus vai se vingar de alguém através de um erro que alguém cometeu em você. Ore assim: Pai, eu entrego os meus sentimentos nas mãos do Senhor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Arranca do meu coração, Pai, esse sentimento ruim. Pai, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda. Tem muitas vezes que nós temos que orar dessa forma, pedindo para Deus desintoxicar os nossos sentimentos.